Vamos lá juntos, Colossenses capítulo 3. E eu quero ler com vocês então o texto bíblico reservado para este momento. E nós vamos juntos aí avançando, na nossa série de mensagens baseada no livro de Colossenses, Supremacia de Jesus. O apóstolo Paulo, nesta carta aos Colossenses, ele é bem cristocêntrico. Ele quer de fato ensinar e falar sobre Jesus, E é muito gostoso nós vermos então o apóstolo Paulo desenhando a pessoa de Jesus para nós. Vamos lá? De manhã vocês foram convidados então a se despir, O que é que vocês precisaram se despir? Olha lá comigo o versículo 8. Vocês precisam se despir, vocês precisam tirar essa roupa, da ira, da indignação, da maldade, da maledicência e da linguagem indecente no falar. Mas nós não podemos ficar pelados, nós não podemos andar sem roupa. Então nós agora precisamos nos revestir. Então é tirar para pôr. É como se fosse aí, um balanço da vida. É como se fosse mais ou menos assim, uma análise do que eu tenho vivido, do que eu tenho feito, pelo que eu tenho passado, o que tem dado certo, o que não tem dado certo, o que é melhor eu fazer, o que é melhor eu não fazer. E agora o apóstolo Paulo então vai nos convidar a nos revestirmos. E a proposta do apóstolo Paulo é que esta roupa que agora nós vamos nos vestir, ela é necessária para que os relacionamentos sejam saudáveis. Quer seja dentro de uma igreja, quer seja dentro de uma família, quer seja dentro de uma empresa, quer seja então com os vizinhos no bairro. Vamos lá, a partir do versículo 12, por isso ele vai concluir este parágrafo, então ele vai chegar a uma conclusão dizendo: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, no lugar de ira, compaixão, no lugar de indignação, bondade, no lugar de maldade, humildade, no lugar de maledicência, mansidão, no lugar de linguagem decente, paciência. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. 5 virtudes que cabem bem ao cristão. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns dos outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habitem ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, sejam em palavras ou ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Todos nós sabemos que relacionamentos, eles têm momentos difíceis. Toda família vive por momentos difíceis. Qual foi a família que nunca teve aí um descontentamento, um arranhar, um falar mal colocado, um ouvido mais sensível? Toda família tem momentos de desestruturação. Toda família tem que lidar com briga, com palavras mal colocadas. E muitas vezes, para que haja um ajuste nesses relacionamentos, é necessário um amigo. É o amigo da família que chega e vai colocar os panos quentes. É o amigo da família que chega e vai falar assim: repensa a sua posição. Não é bem assim, veja o ponto de vista dele, veja o ponto de vista dela. Olha, parem com essa briga, vamos tentar aqui uma harmonização. E todo momento em que alguém ou um grupo ele entra em choque, nós precisamos de um conciliador.
Nós precisamos de um pacificador. Nós precisamos de alguém que venha nos ajudar a nos entendermos no momento em que nós estamos vivendo. É o amigo da família que traz então aquele sentimento: olha, vamos pôr panos quentes e vamos tentar resolver esta situação. E quando nós vamos muitas vezes ajudar alguém, quando nós vamos tentar ser aquele que vai colocar os panos quentes, ou quando alguém vem colocar panos quentes sobre o momento em que nós estamos vivendo e a crise pela qual nós estamos passando, a gente percebe que os relacionamentos têm 4 inimigos. O primeiro inimigo que os relacionamentos têm, e por isso que muitas vezes é difícil a convivência, está lá no versículo 13, ele fala a respeito de queixas. O primeiro inimigo dos relacionamentos são as queixas. Como é difícil estar perto de alguém que tem só a reclamar. Você já tentou conviver muito tempo com alguém que só reclama? Tudo está ruim, queixa-se de tudo. Se está sol, porque está sol. Se está chuva, porque está chuva. Se está limpa, é porque está gastando muito produto. Se está suja, é porque não limpa, né? Se faz o almoço cedo, é porque fez o almoço cedo. Se faz tarde, estou morrendo de fome. Sabe aquelas pessoas que só se queixam? Tudo ela vê o lado negativo da coisa. Parece que não tem nada de positivo nos relacionamentos ou naquele que está convivendo conosco. É muito difícil lidar com queixas. E todos nós lidamos ao todo tempo com queixas. Talvez na empresa você tenha uma posição em que todas as queixas chegam para você. Se você é um gerente, todas as queixas chegam para você. Se você é um pastor, todas as queixas chegam para você. Se você é um pai, todas as queixas chegam para você. Um professor na sala de aula, todas as queixas chegam. Se o filho tirou nota ruim, é porque você é um mau professor. Se você repreendeu o filho, é porque você é uma má, ou um mau profissional, onde já se viu falar com meu filho, com minha filha desse jeito. Queixas distancia pessoas. Queixas nos isola. Muitas vezes nós estamos sozinhos na vida, porque nós estamos cavando este buraco, esta vala da solidão, porque nos queixamos demais e ninguém consegue conviver ao lado de alguém que se queixa o tempo todo. Então, primeiro inimigo dos relacionamentos são as queixas. Segundo inimigo dos relacionamentos é a imaturidade. Veja o versículo 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. A ideia é que muitas vezes nós estamos tendo uma atitude de vida imatura, revestida do sentimento de que, eu faço isso porque eu te amo. Mas eu estou reclamando porque eu quero o seu bem. A minha crítica é visando você crescer. Eu tenho uma grande dificuldade quando alguém fala assim, crítica construtiva. Tem uma grande dificuldade com essa expressão, porque se é crítica, não constrói. Se fosse uma opinião construtiva, se fosse uma sugestão construtiva, se fosse uma palavra que agregue algo a você, perfeito. Mas se é crítica, como pode ser construtiva? Crítica é crítica. Crítica é para jogar a última colher de areia sobre você que já está lá no chão morrendo. É a última paulada que você precisava para morrer de vez, Então, veja, não trate a sua imaturidade revestida de amor. O amor é o elo da perfeição. Mas muitas vezes nós tratamos a nossa imaturidade com esse sentimento. É por amor que eu estou fazendo isso. É por amor que eu estou fazendo uma crítica construtiva a você. Terceiro inimigo dos relacionamentos, dos empecilhos, é a arbitrariedade. Olha o que o texto bíblico diz no versículo 5. Que a paz de Cristo seja o juiz. Muitas vezes eu quero ser o juiz dos meus relacionamentos. É arbitrariedade. Tem que ser do meu jeito, na minha hora, da minha maneira, como eu penso. Se você quiser gostar de mim, você tem que gostar de mim do jeito que eu sou e me engolir do jeito que eu sou. Não é assim que a gente muitas vezes fala? Não é assim que muitas vezes a gente pensa?
A arbitrariedade é um grande inimigo dos relacionamentos. Essa coisa de que eu preciso fazer do meu jeito e que as coisas têm que ser do meu jeito e pronto, afasta pessoas de nós. Quarto, a superficialidade. Veja o que o texto bíblico diz no versículo 16: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Muitas vezes, nós não conseguimos, por causa de traumas, experiências difíceis do passado, se envolver de maneira sincera e profunda com pessoas. E preferimos ficar na superficialidade. Uma das demonstrações mais cruéis da superficialidade é a gente sempre responder: está tudo bem. É impossível estar sempre tudo bem. Alguma coisa não está bem. Mas como eu não tenho coragem de me envolver mais com alguém, ou com essa pessoa especificamente que me perguntou se está tudo bem, a gente acaba sendo superficial nos relacionamentos. E a gente se esconde atrás de uma expressão: está tudo bem. Mas vem Jesus e diz: não é assim que os nossos relacionamentos eles devem ser organizados, dirigidos. Então, quando eu olho para esse texto e eu percebo que Jesus é o grande amigo da minha família, que vem para trazer reconciliação, Jesus tem que ser o grande amigo das nossas famílias para trazer reconciliação. O primeiro exemplo que eu vejo na pessoa de Jesus é a evidência dessas 5 virtudes das quais nós precisamos para o dia a dia. Nós precisamos colocar essas roupas sobre a nossa vida. Essas 5 virtudes, elas são essenciais. É impressionante porque quando o apóstolo Paulo diz: portanto, como povo escolhido de Deus, veja, ele usa as 3 expressões mais significativas do cristianismo. Nós somos povo escolhido, nós somos santo e nós somos amados. Nós somos povo escolhido desde a eternidade. Ele não te escolheu quando você nasceu. Ele não te escolheu quando você foi concebido pelo papai e pela mamãe. Antes mesmo do papai e da mamãe nascer, antes mesmo do papai e da mamãe se conhecerem, antes mesmo deles se namorarem, antes mesmo de eles te conceberem, Deus já havia escolhido você lá na eternidade. Você pode usar a expressão eleito, você pode usar a expressão predestinação, você pode até brigar nas esquinas por causa disso. Eu não sei qual é a sua tendência teológica, mas uma coisa é verdade: se você foi predestinado, eleito, eu não sei, mas que você foi escolhido desde a eternidade, você foi escolhido desde a eternidade. Quando nem sequer havia a sombra da sua existência, lá Deus já te escolheu, lá Deus já te elegeu, lá Deus já te predestinou. E é interessante porque ele vai falar a respeito que a partir deste momento, ele nos separa, por isso ele usa a expressão santo. Fomos separados. A ideia de santo é alguém separado, separado para fazer algo com ele, para ele. E ele faz isso, ele nos elege desde a eternidade e nos separa porque ele nos ama. E aí, ele vai dizer a respeito de que essas evidências devem produzir uma roupa nova em nós. E essas evidências, ela é resultado do versículo 10. Olha o que o versículo 10 diz: e se revestiram do novo. Talvez na sua tradução esteja, do novo homem. Se a tua tradução está novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador, veja, se revistam de Jesus. O apóstolo Paulo está falando. Versículo 10, se revistam de Jesus, novo homem, se revistam de Jesus. Versículo 12, se revistam de Jesus. E ao se revestir de Jesus, não tem como não evidenciar essas virtudes. E essas 5 virtudes nós podemos ver na pessoa de Jesus. Por exemplo, eu gosto muito do texto que está lá em Mateus capítulo 9, versículo 36. Quando Jesus está olhando para aquele povo e dizendo que a colheita está pronta para ser colhida.
mas os trabalhadores são poucos. E quando Jesus chega a essa conclusão, que a colheita está pronta, mas tem poucos braços para que esta colheita aconteça, ele vai dizer anteriormente, que ele vai sentir compaixão daqueles homens, porque aqueles homens eram como ovelhas sem pastor. Estavam desorientados, estavam sem cuidados, estavam sem abrigo, estavam sem amparo. Jesus, ele se compadece de um povo que estava sem amparo. Por isso, o apóstolo Paulo fala, ao se revestir de Jesus, ao se revestir de um novo homem, vocês serão cheios de compaixão. Um outro texto muito interessante está em Lucas capítulo 7, versículo 13, quando Jesus, chegando à porta da cidade de Naim, ele encontra um cortejo fúnebre, e ao encontrar-se com esse cortejo fúnebre, ele vê uma mulher que já era viúva e agora estava enterrando o seu filho. E o texto bíblico diz que Jesus, olhando aquela situação tão difícil, de uma mulher numa cultura judaica, sem marido e agora sem filho, Jesus olha para aquela mulher e se enche de compaixão e diz, não chore, mulher. É muito interessante essa expressão. Como dizer para uma mãe enterrando o seu filho, não chore? Mas essa é a mensagem para um outro domingo. Jesus tinha compaixão, e ele olhou e se compadeceu daquela mulher. Se vestir-se de Cristo é se vestir-se de compaixão nos nossos relacionamentos, é se vestir de bondade. Bondade é suprir a necessidade do objeto amado. O que é bondade? Bondade é suprir a necessidade do objeto amado. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no Sermão do Monte, Jesus vai começar a falar sobre um monte de coisa. Vai dizer assim, o que adianta a gente amar só os nossos amigos? Isso até os incrédulos fazem. O que adianta servir só aqueles que pensam como nós pensamos? Isso até os incrédulos fazem. E ele vai descrevendo um monte de coisa, e ao final ele diz assim, que nós precisamos desfrutar e evidenciar a bondade de Deus. Deus é bom, Jesus é bom, e Ele sabe evidenciar a sua bondade. Como é interessante nós entendermos que essa nova roupagem, ela deve permear os nossos relacionamentos, e os nossos relacionamentos devem evidenciar bondade. Devemos então nesse tempo suprir necessidades. A terceira virtude, humildade. Quando a gente pensa em humildade, a primeira coisa que vem em nossa mente é aquela doxologia, aquele hino lindo que o apóstolo Paulo escreve lá em Filipenses capítulo 2. Quando ele começa no versículo 3 e no versículo 4 de Filipenses 2 ele diz assim, ei, não se preocupe simplesmente com as suas próprias necessidades, mas vejam as necessidades daqueles que estão próximos de nós. E aí então vem a doxologia linda, né? Quando o texto bíblico fala a respeito de Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de homem, e como forma de homem, humilhou-se. Como forma de homem, Jesus humilhou-se. Essa é a roupa dos relacionamentos. Esta é a roupa nova que Paulo está pedindo para nós. E ele está com Jesus na mente. E ele está pensando na pessoa de Jesus. Quarta virtude, mansidão. A palavra mansidão significa ceder os direitos. Como é difícil ceder direito. Eu tenho a razão, pronto e acabou. Ninguém rouba a minha razão. Como é difícil ceder direito. Mansidão traz consigo o sentimento que é melhor eu sofrer dano do que eu causar dano. Por isso, Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 11, versículo 29, um texto bem comum, bem conhecido que nós temos em mente, né? E ele vai dizer assim, que nós deveríamos levar o jugo dele, porque ele é manso
e humilde de coração. Levai sobre vós o meu jugo, porque sou manso e humilde de coração. Mansidão trata-se de para o bem comum, para a nossa paz. Se for necessário, eu abro mão dos meus direitos em prol do reino. Quinta virtude, paciência. O texto bíblico que fala sobre paciência é ter a habilidade de se lidar com pessoas difíceis. Por isso que muita gente tem que ter paciência com você. Por isso que muita gente tem que ter paciência comigo. Porque não é fácil lidar com pessoas difíceis. A ideia de paciência, longanimidade ou ânimo longo, traz consigo o sentimento de lidar com pessoas difíceis. Jesus estava no final do seu ministério, se despedindo dos seus discípulos. E lá no capítulo 14 do Evangelho de João, ele está dizendo que na casa de meu pai há muitos lugares, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for, voltarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Um homem chamado Nicodemos diz assim: Senhor, mostra-nos o caminho. Jesus vai dizer: ei, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aí chega lá no versículo 7 e 8, Felipe vai dizer assim: mostra-nos o Pai. E aí Jesus pacientemente vai ter que olhar com o coração de mestre para Felipe e dizer assim: mas Felipe, você tem andado todo este tempo comigo e você ainda não entendeu que quem vê a mim, vê ao Pai? Então deixa eu ensinar mais uma vez essa lição a você. Não é assim, papai, mamãe? Quanta paciência para ensinar aos nossos filhos a mesma coisa a vida inteira. E quando a gente acha que eles aprenderam, eles escorregam e nos lembram que não aprenderam ainda. E aí você vai pacientemente: vamos conversar de novo, filho, vamos conversar de novo, filha. É assim que a gente espera que você possa agir. Quando nós pensamos num amigo que vem ser o conciliador dos nossos relacionamentos, então a primeira coisa que eu preciso ter em mente, que a roupa que Jesus nos oferece é um reflexo da sua própria pessoa. O novo homem é um reflexo da evidência de Jesus em sua vida. Sabe como as pessoas saberão que você é um novo homem? Quando elas verem essas 5 virtudes em sua vida. Quando elas verem Jesus se refletindo através da sua vida, por meio dessas 5 virtudes: compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Desafiadoras essas virtudes. Uma das experiências mais frustrantes que eu carrego na minha vida é quando Deus me dá a oportunidade de eu ser pacificador e eu não sou. Isso me consome. Toda vez que Deus me dá a oportunidade de eu ser um pacificador e eu não consigo ser esse pacificador, porque talvez ainda eu tenha que trabalhar muito essas virtudes em minha vida, eu me sinto muito derrotado, muito frustrado. Qual é a roupa que ainda talvez deixe você frustrado na noite de hoje? A roupa ou a peça de roupa que me deixa frustrado muitas vezes é a mansidão. Muitas vezes para mim é difícil ceder o direito. Qual é a roupa que ainda não está bem ajustada? Talvez você precise ir no alfaiate Jesus, se colocar aos pés dele e deixar ele moldar esta roupa na sua vida. É a compaixão? É a bondade? É a humildade? Talvez você esteja na fila que eu estou, da mansidão e da paciência. Qual é a fila que você vai entrar na noite de hoje? Para que os nossos relacionamentos possam ser vividos com a evidência de Jesus. Para que todos nós possamos sentir
Jesus um na vida do outro e tendo um relacionamento tão gostoso um com o outro. A segunda evidência deste amigo Jesus trabalhando para conciliar as crises dos relacionamentos em nossa família, está exatamente lá no versículo 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Paulo já havia elogiado por 2 vezes essa igreja em relação ao amor dela. Vamos ver Colossenses capítulo 1, versículo 8. Olha o que o texto bíblico diz. Vamos voltar lá. Que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Veja o capítulo 2, versículo 2. É a segunda vez que o apóstolo Paulo elogia essa igreja. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. E agora ele vem então com esse sentimento mais uma vez, e agora ele fala: se vocês querem desenvolver estas 5 virtudes, sabe aquele sobretudo que as mulheres gostam de usar num tempo de frio? Sabe aquela coisa bem bonita, né? Aquele capuz, aquele sobretudo que vem, né, sobre todas as outras peças que estão embaixo. O apóstolo Paulo está falando isso. Você já colocou a camiseta, né, a camiseta da compaixão? Você já colocou, né, a camisa da bondade? Você já colocou, né, o avental da humildade, o cachecol da mansidão? Você já colocou a luva da paciência? Agora você precisa cobrir tudo isso. O sobretudo que vai estar sobre tudo isso é o amor. E é verdade, igreja. Porque não é mais fácil ter compaixão com quem nós amamos? Não é mais fácil ter compaixão e sentir a dor daqueles que amamos? Não é mais fácil a gente ser bondoso com quem amamos? Se a gente não ama, para que eu vou suprir necessidade? Cada um com o seu problema, cada um que se vire. Eu já tenho os meus, mal consigo lidar com os meus, para que eu vou suprir a necessidade de alguém? Mas quando você ama, você tira até a sua roupa para suprir a necessidade de alguém. Você até esvazia a sua geladeira para suprir a necessidade de alguém. Por que eu vou ficar olhando para o problema do outro, se eu posso ficar olhando só para o meu umbigo? Mas quando a gente ama, a gente é humilde. Para que eu vou ceder os meus direitos? Mas quando a gente ama, a gente cede os direitos. Quando a gente ama, a gente anda 1 milha, 2 milhas, 3 milhas. A gente engole sapo. A gente leva para casa desaforo. Porque a gente ama. A gente se faz de demência, né? Não é essa expressão agora? Se faz de demência. A gente se faz de demência porque a gente ama. Sabe por que Jesus evidenciou tudo isso sobre nós? Porque o apóstolo Paulo já tinha declarado, ele nos elegeu lá na eternidade, nos separou para ele, porque ele nos ama, somos amados dele, ele nos ama. Na noite de hoje eu quero convidar você a usar esse sobretudo nos seus relacionamentos. Antes de exercitar uma queixa, tente amar essa pessoa. O texto bíblico diz que as queixas, elas são resolvidas com o perdão. Volte lá no versículo 13, suportem-se. Olha, nós sempre ensinamos que quando o texto bíblico fala suportem-se, é a ideia de dar suporte. Mas leia direito esse texto. Ele não está falando sobre dar suporte. Ele está falando que nós fomos chamados para viver em comunidade. Olha o que o texto bíblico diz. O texto bíblico diz assim:
versículo 15, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. Nós fomos chamados para vivermos como membro de um só corpo. Nós fomos chamados para viver em comunidade. Nós fomos chamados para viver em culto presencial. Nós fomos chamados para nos arranharmos na escola bíblica dominical. Nós fomos chamados para nos visitarmos uns aos outros. Nós fomos chamados para nos bicarmos de vez em quando uns aos outros. E por isso, para que a paz aconteça, eu preciso suportar muita coisa que eu não suportaria se não fosse por Jesus. Eu não viveria e eu não andaria com muitas pessoas com as quais eu ando se não fosse Jesus. Tire esse mito da cabeça. Suportar não é dar suporte, é suportar mesmo. Por amor a Jesus eu suporto afrontas, eu suporto desaforo, eu suporto maledicência, eu suporto ataques maldosos, eu suporto um monte de coisa por causa do amor de Jesus. E nós fomos chamados para viver assim, para nos suportarmos. É claro que seria muito mais gostoso que se não precisássemos nos suportar, mas cai a máscara da hipocrisia, igreja. Quantas pessoas você tem suportado? Agora que suporte por amor a Jesus, que a máscara da hipocrisia caia de nossas igrejas em nome de Jesus. O texto bíblico é claro, olha o que o texto bíblico diz. Volte a ler comigo. Suportem-se uns aos outros. E se fosse dar suporte, ele não concluiria dizendo, e perdoem. Porque não tem como suportar se nós não trabalharmos com perdão. Por isso ele diz assim, você está suportando alguém? Agora trabalhe o perdão. E por isso o texto bíblico vai dizer, e esse perdão é consequência do perdão que já temos de Jesus. Sabe como a gente resolve queixas? Perdoando. Sabe como a gente resolve esse sentimento de que muitas vezes estamos suportando alguém que se não fosse por Jesus eu jamais andaria do lado dessa pessoa? Por causa do perdão de Jesus. Como é gostoso a gente olhar a oração do Pai Nosso. Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aqueles que são os nossos devedores. Parece que o perdão de Deus, ele é um reflexo do perdão para com o outro. Eu recebo perdão para dar perdão. O texto bíblico diz que as queixas, elas são resolvidas com perdão. E o perdão é uma característica do amor, desse sobretudo que nós estamos usando. Desse sobretudo que nós estamos usando. Por último, não é nada fácil o que Paulo está pedindo para nós. Por si só, nós nunca conseguiríamos viver esta realidade. Por si só, nós nunca conseguiríamos evidenciar esta verdade. Por isso ele deixa para nós os seus recursos. Ele deixa para nós os seus recursos. O primeiro recurso que o apóstolo Paulo deixa, está lá no versículo 15, volta a dizer, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. A ideia de árbitro, a ideia de juiz, é a ideia de palavra final. É a ideia de decreto. Ontem eu estava vendo aí os telejornais, e eu não tinha visto esta semana um juiz do Rio Grande do Sul, que foi espancado dentro de campo por um jogador. Porque aquele juiz, ele tem o poder naquele lugar, se ele errou ou se ele acertou, se ele está certo ou errado, isso não vem ao caso. Mas ele tem o poder naquele lugar de determinar o que pode e o que não pode. Até onde vai e até onde não vai. E ele é a autoridade máxima, e ali ele falou, está falado. Até inventarem o VAR. Aí o juiz do campo lá perde a autoridade. Mas ele tem autoridade.
Quando o texto bíblico diz que a paz de Cristo deve ser o nosso juiz, ela é uma consequência de dois sentimentos. Primeiro, antes de termos nós paz de Cristo, nós precisamos ter paz com Cristo. E o texto bíblico diz em Romanos capítulo 5, versículo 1, que sendo, pois, justificados, tenhamos paz com Deus. Qual é a ideia de Romanos 5:1? De paz com Deus. Antes de Jesus Cristo, eu era inimigo de Deus. Eu estava em luta com Deus por causa dos meus pecados, por causa dos meus delitos, por causa das minhas mazelas. Eu estava então em guerra com Deus. Jesus Cristo vem, oferece a salvação. Eu sou redimido por Ele. Sendo, pois, justificados, temos paz com Deus. E agora não tem nenhuma acusação ou nenhum acusador que prevaleça contra a minha vida, porque eu estou em paz com Deus. E a partir do momento que eu estou em paz com Deus, agora eu desfruto da paz dele. Eu desfruto da paz de Jesus, porque eu já estou em paz com Deus. E que a paz de Cristo, esta paz que eu já desfruto como consequência do meu relacionamento com Deus, agora deve reger os meus relacionamentos. É como se Paulo estivesse dizendo assim: não entre numa guerra, não vale a pena. Sabe esse tipo de ditado que a gente ouve por aí? Eu dou um boi para não entrar numa guerra e uma boiada para não sair dela. Então dê uma boiada para não entrar numa guerra. Que os seus relacionamentos sejam orientados pela paz. Que a paz ajude você a falar o que você tem que falar, a fazer o que você tem que fazer, a ser o que você precisa ser. Que seja a paz, que seja a paz a nortear, a guiar o seu relacionamento. Segundo instrumento que Paulo nos lembra que nós temos na pessoa de Jesus: tudo que fizerem, versículo 17, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Sabe como nós podemos fazer com que esta roupa fique bem confortável em nós, esse sobretudo nos capacite a viver esta realidade? Então é tudo que nós fizermos, nós levarmos em consideração que o alvo a ser atingido é Deus. A benefício pode ser para homens, mas o alvo a ser atingido é Jesus. Vocês se lembram de Mateus capítulo 25? Quando Jesus está falando sobre o juízo que viria sobre os dois reinos. E ele falando sobre o juízo que viria sobre os dois reinos, ele diz assim: quando vocês foram quando eu precisei de comida, vocês me deram do que comer. Quando eu precisei de água, vocês me deram do que beber. Quando eu estive solitário, vocês me acolheram. Quando eu era estrangeiro, vocês me receberam. E aí perguntaram para Jesus: mas quando nós fizemos alguma vez essas coisas? Quando foi que nós lhe demos de comer? Quando foi que nós lhe demos de beber? Quando foi que nós lhe visitamos quando estava preso? Quando foi que nós lhe visitamos quando estava doente? E aí, Jesus diz: quando vocês fizeram um desses pequeninos, é como se a mim vocês estivessem fazendo. É como a mim que vocês estivessem fazendo. Tudo que você faz tem que ter como alvo Deus, tem que ter como alvo Jesus. Tudo que você faz tem que ter como alvo Jesus. Pessoas serão beneficiadas, mas quando a gente faz algo para Jesus, eu não me sinto abandonado, eu não tenho que lidar com ingratidão. Sabe aquela coisa? Puxa, fiz tudo por esse casal e eles mal olham para mim, são ingratos mesmo. Eu não preciso lidar com ingratidão, porque eu beneficiei vocês, mas não foi para vocês que eu fiz, foi para Jesus, e a minha recompensa vem dele, se ele achar que deve recompensar.
A grande questão é que muitas vezes a gente faz para o homem mesmo. E aí quando a gente faz para o homem, a gente se decepciona. Quando a gente faz para o homem, a gente se frustra. Porque o homem é ingrato, o homem é injusto. E tantas outras coisas que nós somos na igreja. Por isso, o recurso que Deus nos deu, o recurso que Jesus deixou para nós, para que de fato nós pudéssemos ter um relacionamento saudável e vivermos de maneira cristocêntrica, é: tudo que você fizer, faça em meu nome. E por último, versículo 16: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Olha, 3 recursos: a paz de Cristo, o nome de Cristo e a palavra de Cristo. 3 recursos: a paz de Jesus, o nome de Jesus e a palavra de Jesus. Quando o texto bíblico diz: habite em vós ricamente, ele não está falando de alguém que está de passagem. Ele não está falando de alguém que fica pulando de casa em casa, de cidade em cidade, de território em território. Ele está falando a respeito de criar raízes. Sabe aquela coisa? Quantos anos você mora na mesma casa? Quantos anos você habita na mesma casa? Geralmente a gente não fica pulando de casa em casa, mesmo porque tudo isso é caro. E muitas vezes nós não queremos nem sair do bairro em que nós crescemos. A gente habita naquele lugar. A gente conhece o padeiro, a gente conhece o açougueiro, a gente conhece a barraca do feirante que é amigo nosso, a gente conhece o cara do pastel, a gente conhece o farmacêutico. A gente habita naquele lugar. A ideia de permitir que a palavra de Deus habite em nós, essa ideia é de que ela de fato faça morada em nossas vidas. E ao fazer morada em nossas vidas, ela permeie toda a nossa cultura, ela permeie todo o nosso pensamento, ela permeie toda a nossa vida, ela permeie todas as nossas decisões, ela permeie todos os nossos sentimentos. É Jesus controlando de fato as nossas vidas, para que os dias sejam menos trabalhosos. E aí o texto bíblico conclui dizendo assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Quando a palavra de Cristo, ela habita em nós, nós ensinamos e aconselhamos uns aos outros. E este ensino e conselho tem uma característica: a sabedoria. Por que o ensino e o conselho é sábio? Porque não é fruto da minha experiência, não é fruto dos meus anos de vida, não é acúmulo das minhas experiências. É a palavra de Deus que é eterna, e que não importa a época e o tempo, ela sempre estará atual. É aí que vem a sabedoria. Mas olha que curioso. Ele diz que quando a palavra de Deus habita em nós, nós podemos ensinar, e aconselhar pessoas com toda a sabedoria. E nós podemos, por exemplo, usar os salmos. Cantem salmos. Aqui o apóstolo Paulo está pensando no saltério, o livro de salmos. E quantas canções surgiram do livro de salmos. E quando o texto bíblico diz que depois da celebração da ceia, Jesus com seus discípulos cantaram um hino, provavelmente eles cantaram um salmo. Como se Paulo estivesse dizendo: use o saltério para edificação pessoal e de outros. Olha o que o texto bíblico diz. Eu fiquei encucado com isso, irmãos, e eu pesquisei bastante para tentar entender se era simplesmente um reforço de pensamento, que eram sinônimos, expressões sinônimas, ou eram expressões individuais. E eu cheguei à conclusão que são expressões individuais. Então, primeiro, ele fala a respeito de salmos. Cantem salmos. Segundo, ele fala a respeito de hinos. Hinos.
Músicas feitas com o único propósito, adorar a Deus. Músicas sacras. Músicas que têm como único propósito, honrar a Deus. Feita para o louvor da glória de Deus. Feita intencionalmente para atingir o trono de Deus. Então, eu posso me edificar, e eu posso crescer, e eu posso permitir que a palavra de Deus seja enraizada em mim, por meio de salmos. Eu posso fazer isso por meio de hinos, músicas sacras, exclusivamente sacras, feitas com o único propósito, adorar a Deus, bendizer o nome de Deus, invocar e elevar o nosso pensamento a Deus. Mas olha o que ele fala, igreja. Cânticos espirituais. Parece sinônimo, né? Hinos e cânticos espirituais. Mas cânticos espirituais não tem nada a ver com hino. Cânticos espirituais tem a ver com poesia, música, que mesmo não sendo feita para Deus propositalmente, mesmo não tendo o desejo de atingir a Deus, tem Deus entre as linhas. Irmãos, e quando eu li isso, quando Deus revelou isso ao meu coração, vocês não acreditam qual foi o cântico espiritual que veio à minha mente. Sabe qual foi o cântico espiritual que veio à minha mente? Eu vou ler para você. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. Eu não posso ter todo mundo pertinho de mim. Mas eu tenho um que zela por mim. Jesus Cristo, aquele que está sempre pronto a me abraçar, aquele que está sempre pronto a me ouvir, aquele que está sempre pronto a acolher os meus choros e as minhas lágrimas. O cântico espiritual que veio à minha mente é sobre cantar e poder escutar, mais do que a própria voz. Ei, seja menos egoísta, menos de si, mais de Jesus. É sobre dançar na chuva da vida que cai sobre nós. Quanta vida bela você tem, quanta vida Deus tem colocado nos seus dias. É sobre aproveitar esta vida, é sobre celebrar Jesus nesses dias. Olha o cântico espiritual que veio na minha mente. Mais do que a própria voz, é sobre dançar na chuva da vida que cai sobre nós. Segura teu filho no colo. Sabe quando o texto bíblico diz assim, não provoquei a ira dos vossos filhos? Sabe qual é uma maneira de provocar a ira dos nossos filhos? É não dar atenção a eles. É não colocar limites a eles. É não abraçá-los. É não colocá-los no colo. Eu vejo Jesus aqui. Olha o que ele diz. Sorria e abraça teus pais, enquanto estão aqui. Quem foi que disse mesmo que nós precisamos honrar papai e mamãe para que os nossos dias sejam prolongados? Quem foi que disse mesmo isso? Cânticos espirituais. Essa música não tem nada a ver com Deus, não foi feita para Deus, muito pelo contrário. A gente sabe que a autora desta música tem uma vida duvidosa e que está morrendo por causa dessa música. Você pesquisa quem é a autora dessa música e que condição ela está hoje. Mas é cântico espiritual. Foi feita para Deus? De forma alguma. Ela fez para adorar a Deus? Em hipótese alguma. Mas você vê princípio espiritual nela? Sim. E olha o que ela continua dizendo. Que a vida é trem-bala, parceiro. E a gente é só passageiro. Prestes a partir. Não é assim? Quantas pessoas já passaram pela sua vida e já foram embora? Quantas deixaram marcas bonitas e quantas deixaram sua vida destruída e foram embora? Quantas pessoas o trem parou e elas foram embora e nem olharam para trás? Mas
O cântico espiritual continua dizendo assim: não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu, é sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. Irmãos, o que adianta eu chegar sozinho? Não é isso que o texto de Provérbios nos diz? Que mais vale um amigo do que uma conquista? De que adianta eu chegar no lugar que eu tanto almejei sozinho? Olhar para trás e ver que ninguém conseguiu me acompanhar. Talvez por causa do meu jeito, talvez por causa da minha maneira, talvez por causa da minha rabugice, talvez por causa da minha teimosia. Por isso o texto de Provérbios diz: é melhor um amigo do que a conquista. E ela continua, o cântico espiritual que veio à minha mente. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. É sobre ter compaixão nos relacionamentos. É sobre ter bondade nos relacionamentos. É sobre ter humildade nos relacionamentos. É sobre ter mansidão, paciência. O que o cântico espiritual está dizendo? Que eu estou pronto para abrigar alguém. E eu sei que se eu precisar ser abrigado, eu terei alguém. É Jesus nos lembrando. É Jesus nos lembrando que relacionamentos são difíceis, mas que a paz dele deve arbitrar os nossos relacionamentos. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Ou isto, ou aquilo. E o cântico espiritual continua. E aqui é a parte que eu mais gosto. E aqui nem vou continuar lendo a poesia, eu vou parar com essa parte, porque é a parte que eu mais gosto. Por isso, eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe para perto de mim. A vida trouxe um presente chamado Lilian para perto de mim. A vida trouxe um presente chamado Júlia para perto de mim. E a vida trouxe um presente chamado Nova Jerusalém para perto de mim. Quando Paulo diz: se edifiquem com salmos, hinos e cânticos espirituais, no meu coração ele está dizendo mais ou menos assim: não demonize aonde não tem demônio. Não rejeite aquilo que Deus está querendo fazer. E Ele pode usar qualquer um para fazer. Ele usou até o rei da Pérsia, Ciro, para ser o seu pastor. Ele pode usar qualquer um para edificar, para abençoar e para abrir os nossos olhos. Por isso, antes de você demonizar coisas, pessoas, cultura, teatro, cinema, música, tente encontrar um cântico espiritual em tudo isso. E para mim, dizer isso para vocês é muito difícil. Porque grande parte da minha vida, eu fui aquele que demonizava tudo. Eu fui aquele que dizia: não escute música do mundo. Eu sou aquele que dizia: não vá em cinema. Quando eu me converti, eu era chato demais. Vocês já conheceram um crente chato? É porque vocês não me conheceram quando eu me converti. Senão vocês teriam conhecido um crente chato. Tudo é do demônio. Onde já se viu isso? E aí vem o apóstolo Paulo e diz assim: em Cristo nós podemos ver Cristo até mesmo na escrita de uma mulher que é homem, de um homem que é mulher. E nós podemos ver Cristo na letra de uma canção feita por alguém que aos nossos olhos e à nossa vista é totalmente profano.
Se edifique, seja sensível, porque a palavra de Cristo tem que habitar ricamente em você. E quando você ver algo, você vai ver Cristo ou você não vai ver Cristo. Você viu Cristo, não repudie. Você não viu Cristo, repudie. Porque na verdade o que importa é aquilo que nós vimos na manhã de hoje. Não importa se eu sou branco, preto, alto, baixo, gordo, magro, rico, pobre. Não importa se eu sou culto ou inculto. Não importa se eu sou japonês ou brasileiro. Não importa se eu sou novo ou velho. Não importa se eu ando de carro ou a pé. Não importa se eu moro num bairro de rico ou na periferia. O que importa é que Cristo é tudo em todos. Esse apaixonante Jesus, que convida você a sair de cima do seu pedestal, a baixar a sua bola e fazer dos seus relacionamentos um lugar de segurança. Porque gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. O avivalista do século XVI já dizia isso, porque gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Por isso, uma igreja que funciona, ela é essencial. A igreja é essencial. Não troque estar aqui por estar em qualquer outro lugar, porque este lugar é essencial para a sua vida. O apóstolo Paulo, então, falando sobre uma roupa nova, ele diz: 5 virtudes você precisa desenvolver. Comece hoje. Volte lá no versículo 12 e memorize essas 5 virtudes. Comece hoje, porque você é um novo homem, você é uma nova mulher, e não perca a oportunidade de deixar com que as pessoas vejam esse novo homem e essa nova mulher andando pelas ruas de São Paulo.